Bom dia, nono ano. Good morning. Como vocês estão? Voltamos nessa manhã de quarta-feira para dar continuidade às nossas aulas online, que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam 2 aulas de história, 2 aulas de inglês, uma aula de redação e uma aula de biologia. É por isso que a sequência desse vídeo também segue essa sequência de aulas. A primeira aula de vocês será uma aula de história com a Miss Aires, seguida por uma aula de inglês dada pelo Mr. Steffley, depois uma aula de redação dada pela Miss Cristiane e uma aula de biologia ministrada pela Miss Val. Fiquem atentos às aulas, assistam quantas vezes forem necessárias. Lembrem-se que basta você ir aqui na descrição do vídeo, que eu estou deixando os minutos e os segundos exatos que cada aula se inicia. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Não deixe de deixar os seus comentários sobre como tem sido a sua experiência nessa quarentena de realizar as nossas atividades de forma online. Estamos ansiosos de ouvir o que vocês estão sentindo, como vocês estão passando por esse momento que é tão único para todos nós, ok? No mais, desejo a todos uma boa aula, uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês. É verdade esse bilhete. Mas vamos lá, continuar aí falando da segunda revolução industrial. Então, o século XX, ele foi um período de mudanças no modo de vida das pessoas e foi nesse século que se configuraram diversos aspectos do mundo em que vivemos atualmente, como a globalização e a possibilidade de interagir aí com outras pessoas. Se desenvolveram os meios de transporte, os meios de comunicação, eles passaram a ser mais rápidos, né, mais velozes, a área industrial, a área espacial, a informação, a tecnologia, a biologia, a medicina, as ciências de forma geral, elas foram agraciadas aí com o uso também das máquinas. As máquinas, elas deixaram de ser apenas para a produção e passaram a fazer parte do mundo, né? E não é à toa que às vezes algumas produções do cinema elas vêm falando desse grande boom que foi essa revolução industrial, essa revolução aí das máquinas. Alguns filmes trazem como algo bom, que revolucionou e que o mundo tá melhor, com máquinas que sabem fazer N coisas, N possibilidades. Outros filmes já são mais assim agressivos, né? Trazem essa questão de que o mundo foi dominado pelas máquinas, o ser humano não existe mais, agora as máquinas estão dominando e um grupo de ser humano vai tentar salvar a Terra, enfim. Tem pano pra manga aí nessa questão dessa transformação do mundo através através das máquinas. Elas mudaram também, olha, eu coloquei algumas imagens aí para vocês olharem também, de uma floresta, estão vendo isso? Esse verdinho? Porque ela mudou também a questão da paisagem, né? Ela mudou não só a maneira de produzir, ela mudou a paisagem, ela mudou o meio de vida das pessoas, ela mudou tudo, tudo foi mudado por causa tudo foi transformado por causa aí dessas máquinas e elas vêm alterando gradativamente, inclusive as nossas relações, né? Elas vão mudando. As máquinas realmente elas tiveram e têm esse poder aí de transformação, certo? Então, capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Durante a primeira revolução industrial, a característica marcante do capitalismo era a livre concorrência. As indústrias elas eram pequenas, algumas médias, e geralmente sobre a administração das próprias pessoas da família mesmo. E o seu crescimento ela vinha em decorrência do reinvestimento dos próprios lucros, né? Que era chamado de capitalismo industrial, que é esse capitalismo industrial, pequenas empresas que reinvestem um lucro que elas já têm
dentro da sua empresa, geralmente empresas familiares. E isso vai ser transformado. Porque com o passar do tempo, a economia ela vai crescendo. E aí, no final do século XIX, ela promove a formação de grandes empresas que tendiam a dominar a produção. Dominando a produção, ela domina o preço. Dominando o preço, ela domina também a distribuição, levando então as pequenas empresas à falência, né? O acúmulo de lucros e a capitalização das grandes indústrias foi garantida pelo investimento dos grandes bancos. Surgiu então o capitalismo financeiro. Enquanto essa primeira aí do trem é aquele investimento do próprio lucro que é reinvestido dentro da indústria, no capitalismo financeiro, o lucro que vem, o reinvestimento ela é feito aí através dos financeiros, principalmente dos bancos. Um dos acontecimentos que mais marcaram a segunda revolução industrial foi o imperialismo, que ocorreu ali na África, na Ásia e na Oceania. Com o desenvolvimento industrial, os governos europeus eles ficaram interessados em expandir o seu mercado pelo, pelo planeta e aumentar a aquisição de matérias-primas. Com isso, iniciou uma disputa por esses territórios, esses continentes, a África, a Ásia e a Oceania. O imperialismo ele se baseava essencialmente na dominação de uma nação sobre outra, principalmente por interesses políticos e econômicos. Para consolidar essa dominação aí, existiam algumas justificativas ideológicas e essas justificativas foram criadas aí. Uma dessas justificativas era uma justificativa científica, que se baseava nos estudos do naturalista inglês Darwin, que ficou conhecida como darwinismo social. Ela lançou bases ideológicas para o racismo, que pregava o direito natural de dominação do europeu sobre os povos que eles consideravam inferiores, que são esses povos desses continentes aí, da África, da Ásia e da Oceania. A África, uma outra questão ideológica que teve principalmente sobre a África foi essa questão da religião. A religião ela teve um papel importante na legitimação do imperialismo, principalmente aí nessa região da África, onde os religiosos acreditavam que os africanos precisavam ser salvos, que eles eram pessoas primitivas, então que por meio da catequização e do contato com o cristianismo, que era uma cultura superior, né? As sociedades africanas elas deixariam de ser primitivas e se tornariam civilizadas, certo? Então, aí assim, isso é o resumo do que nós vimos aí em sala de aula sobre a segunda revolução industrial. Né, nós falamos aí do etnocentrismo, foi algumas discussões que nós fizemos. Então ficou faltando para a gente finalizar esse módulo aí, os exercícios da página 34 e 35, certo? Vocês reveem o vídeo, foi só uma revisão do que a gente já falou em sala de aula, mas que vai dar base aí para vocês fazerem os exercícios da página 34 e 35. E aí na próxima aula nós vamos responder e ajudar vocês a responderem essas atividades, tá ok? Então, galerinha, tô com saudade de vocês, né? Coloquei esse slide aí fechando porque é verdade. Eu amo dar aula. Se tem um lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável, é junto com vocês. Amo essa escola, amo mesmo vocês. E assim, tô com muita saudade. Coloquei algumas coisinhas que são coisas que a gente tá sempre falando em sala, né? Às vezes eu tô explicando, sempre tem um, tia, pode encher a garrafinha no meio da explicação. Ai, pode, mas eu não vou voltar para explicar de novo, enfim. Eu tô com saudade de vocês, saudade do tempo que a gente passou junto. Não é gracinha da minha parte, não é um bilhete. É verdade, realmente, esse bilhete. Estou mesmo com saudade de vocês. Quem me conhece sabe
o tanto que eu amo estar com vocês. Então, até a próxima. Beijo. Se cuidem. Se cuidem. E em breve nós estaremos juntos. Tchauzinho. Beijos. Tudo bem, galera do nono ano? Então, esse é o terceiro vídeo da nossa sequência. Esse vai ser o vídeo de correções das atividades, certinho, as quais eu estive falando desde a primeira etapa, desde o primeiro vídeo. Então, vamos começar. O primeiro tópico, o primeiro exercício, ele na verdade é pessoal, então não tem como eu fazer a correção desse exercício com vocês, porque é sobre o texto que cada um de vocês fez um resumo. Vocês fizeram um resumo sobre uma pessoa famosa, uma grande pessoa, certo? Que tomou uma ação e que modificou uma sociedade, que modificou um grupo de pessoas, uma comunidade e tudo mais. Então a primeira pergunta é: What's the name of the person? Qual é o nome dessa pessoa? Number 2, what is the occupation? Qual é a ocupação dessa pessoa? And 3, what is the action taken? Qual foi a ação tomada? Então essa é pessoal, cada um vai responder de acordo com o texto que vocês criaram, com o texto que vocês criaram não, perdão, com o texto que vocês pesquisaram. A próxima etapa é aquela atividade dos relative pronouns. Então eu expliquei para vocês, falei que a primeira já estava feita, que é a letra E. That's the bus that goes to the Sydney Opera House. Para encurtar o nosso tempo e para não desconfigurar tanto a atividade, eu já preparei anteriormente as respostas, então nós temos aqui: That's the bus that goes to the Sydney Opera House. This is the song which was number last month. I like cats that have long tails. That's the girl who sits next to me at school. He is an actor who worked in big productions last year. This is the art gallery where you can see famous paintings. A club is a place where you can go dancing. That's the house which I lived. Essas são as respostas, certo? As frases podem mudar, é como eu falei para vocês, algumas partes podem mudar, alguns pronomes relativos podem ser diferentes, dependendo do caso, não vamos generalizar, mas em alguns casos eles podem ser trocados. Então a gente vai estar discutindo mais sobre esses temas, tanto sobre great people, assim como relative pronouns, quando a gente voltar a ter os nossos encontros em sala de aula. Vai voltar, na verdade, na próxima semana. E esse conteúdo, assim como eu disse para vocês, é para estar no caderno, porque ele vai ser vistado certinho. E eu vou dar uma nota em cima desse conteúdo que a gente trabalhou durante esse período de home office. Certinho, galera? Então, até mais, até na sala de aula. Prestem bastante atenção, o conteúdo é super facinho. Façam as correções, deem uma estudada. Vai ser conteúdo nos nossos próximos testes. E é isso, galera. Até mais. Olá, nono ano! Como vocês estão? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Agora eu quero falar com vocês sobre redação, nossas atividades aí no livro didático referentes à redação. Para isso, eu quero que vocês abram aí o livro de vocês na página 76. Todo mundo abriu o livro? Ok. Então, nessa unidade, nós estamos falando sobre jornal, sobre notícias. Então, aqui nós estamos dando seguimento a esse conteúdo, tá bom? Então, aqui, esse vídeo, ele é referente à aula do dia 1º de 2020, ou seja, hoje, quarta-feira. Olha só, volto a falar com vocês, estamos seguindo o horário oficial de aulas. Nós temos aulas de redação toda quarta-feira e toda sexta-feira. Então, na quarta-feira, o nosso horário de redação é o 4º horário, tá? E na sexta-feira, o 1º horário. Esta aula de agora, este vídeo é referente à aula de hoje, quarta-feira, 1º de 4 de 2020. Tranquilo?
Todo mundo com o livro aberto aí na página 76, então aí tem algumas explicações aí falando sobre a questão do jornal. Na aula passada, em literatura, nós fizemos alguns exercícios e nós falamos também sobre a questão do jornal, né? Capas de jornal, tinha até uma imagem que mostrava capas de jornais. Teve uma atividade que era oral que eu pedi para vocês estarem fazendo com os familiares ou amigos, enfim, quem estiver com vocês aí em casa, tá? Então, tudo é segmento. Bom, vamos lá, meninos. Jornal, característica e estrutura. Eu ia falar assim, quem quer ler? Mas não tem, né? Não tem como, né? Então, eu vou ler. Mas vocês podem estar lendo aí em voz alta em outra ocasião. Normalmente, quando se faz referência a jornal, pensamos em notícias e reportagens. No entanto, esse veículo de comunicação apresenta uma infinidade de informações transmitidas por meio de diversos gêneros textuais. Por exemplo, você sabe dizer quais são as características da primeira página de um jornal ou que elementos ele apresenta? Observe a primeira página da edição brasiliense do jornal Metro. Então, aqui, meninos, o livro traz a análise de quais elementos. Então, isso aqui não é aleatório, não é assim, vou pegar uma foto, uma imagem, um título e vou jogar lá na capa do jornal. Não, tudo tem algo pensado por trás, tá? Então, aqui nós temos o cabeçalho, tá? Esse cabeçalho é o nome do jornal, endereço, enfim, as informações referentes ao jornal, tá? Então, aqui nós temos o cabeçalho. Aqui nesse cantinho aqui, nós temos o quê? A manchete, ou seja, é o título de maior destaque. Então, assim, o que vem de maior destaque nessa edição do jornal? Nesse caso aqui, o exemplo é Caixa reduz limite para financiar imóvel usado. Então, é o tema principal aí do jornal, que está sendo, né, mais visto, né, que seja mais relevante para aquele dia. Porque vocês sabem que a notícia ela é rápida. Então, o que está acontecendo hoje pode ser que seja diferente amanhã. E assim por diante. Aqui do lado, nós temos fotografia de uma das principais notícias ou reportagens do jornal. Nesse caso aqui, essa fotografia, né, é sobre o quê? Para entrar no Bolshoi, bailarinos brasilienses dançam por um sonho. Então, aqui é uma foto que ilustra alguma das reportagens, né? Uma das principais reportagens. Aqui nós temos aqui a chamada. Essa chamada tem a ver aqui com a manchete. Então, aqui eu vou ler com vocês. Ó, acompanhe aí no livro. Casa própria. Vou pegar aqui pelo meu livro. Teto para financiamento com recursos da poupança vai cair dos atuais 80% para 50% a partir da próxima segunda. O objetivo do banco é priorizar unidades novas e moradia popular. Então, isso é a chamada, né, referente à manchete. Depois aqui, eu tenho títulos e notícias. Indicam geralmente o número de páginas ou caderno em que as notícias estão. Então, aqui nós temos aqui uma notícia, né? Vacari e Duque são denunciados por lavagem. Está aí na página 3. Depois, Nepal sofre com falta de comida e água após o tremor. Está na página 8. Então, aqui são os títulos de notícia. Tranquilo? Vamos seguindo aqui. Agora, aqui já temos as atividades, os exercícios para serem respondidos. Então, aqui eu tenho do 1 ao número 3. Depois, aqui, vem uma explicação com relação aos cadernos. Aqui eu vou pedir para que vocês leiam isso aqui, esse fragmento aqui, essa informação, em voz alta, leitura dinâmica, para não perder, para que vocês não percam a questão da oratória, a questão da fala, né, que nós sempre fazemos em sala de aula, tá? Então, eu quero que vocês leiam aí em voz alta.
Cadernos. A produção de um jornal é uma atividade realizada por diversos profissionais que trabalham em equipe, diferente da produção de um romance, poema ou crônica, que normalmente é individualizada. O trabalho coletivo do jornal permite que chegue à conclusão que chegue à população grande quantidade de informações, fatos recentes sobre esporte, cultura, economia, saúde, modo, entre outros assuntos de interesse geral. Então, isso aqui é um breve comentário sobre os cadernos. 1. Leia o nome de 2 cadernos de jornais e, em seguida, os títulos e subtítulos retirados deles. Então, aqui nós temos os títulos e depois nós temos aqui os subtítulos, né, as informações referentes. Então, você vai fazer essa leitura para responder aqui o exercício. Aqui, novamente, a número 2, né, observe alguns assuntos divulgados em jornais, em seguida, relacione-os aos resumos das notícias abaixo. Um exercício. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a lide, tá? Geralmente, a notícia apresenta no primeiro parágrafo um resumo com os principais dados a serem informados a serem informados. A pessoa ou objeto, o local, data, como, onde e porquê. Esse resumo recebe o nome de lead, que vem do inglês lead, que significa conduzir, liderar, ou seja, o topo. Quem está liderando é quem está no topo. E aí essa ideia de topo, de liderança, entra aqui também, porque a lead, ela vem no primeiro parágrafo, ou seja, ela é o topo, né, da notícia em si. Ela está lá no primeiro parágrafo. Partindo aqui para a página 79, nós temos aí as partes do jornal que divulgam fatos sobre assuntos específicos e possuem publicação constante, fazendo parte da estrutura fixa do jornal, são chamados de cadernos. E aí que novamente eu tenho um textinho aqui, eu quero que vocês façam a leitura em voz alta, se possível leitura dinâmica, até o ponto outra pessoa vai, continua e volta em você e assim por diante. Nós temos aqui suplementos, né, para vocês lerem os títulos e em seguida responder. Aqui, como vocês podem ver, é uma atividade que foi solicitada para ser feita oralmente, essa número 1. Então, você faça ela aí, se não tiver ninguém perto de você, pode fazer ela sozinha, não tem problema, ler sozinho, enfim, fazer atividade. A publicação de suplementos como esse em um jornal é importante? Explique. Exercício. Agora aqui eu vou ler com vocês, tá? No finalzinho aí da página 79. As partes do jornal que tratam de assuntos especializados, mas que não são publicados diariamente, são chamadas de suplementos. Eles têm a função de apresentar matérias especiais sobre determinado tema, objetivando aprofundar o conteúdo das notícias e das reportagens publicadas diariamente. Aqui um comentário sobre os suplementos. Aqui nós temos a questão dos jornais especializados, tá? Os jornais mais conhecidos são os regionais e de grande circulação no país. No entanto, além desses, existem outros em menor circulação, especializados em determinada temática. Então, pode ter temática agrícola, pode ter algum jornal com temática voltada para o campo científico, para moda, para culinária. Então, existem vários por aí. Só que eles já são mais específicos para uma área. Então, normalmente, quem consome esse tipo de literatura, esse tipo de leitura, na verdade, são as pessoas que têm interesse por aquele determinado assunto. Aqui nós temos mais atividades e aqui eu tenho a proposição aqui para atividade ser feita em casa, tá? Um homework. Homework para o dia 3/4/2020, nossa próxima aula, que é sexta-feira. Hoje é quarta, então essa atividade é para sexta-feira, o primeiro horário. Tudo bem?
Então, aqui, continuamos ainda na temática da notícia, dos jornais, tá? Então, aqui, essa atividade, essa produção escrita, homework para o dia 3, enseio, em redação. Notícia. O jornal é suporte para textos de diversos gêneros, como artigos de opinião, charge, reportagens, cartas de leitor, editoriais, entre outros. No entanto, as notícias destacam-se como um dos principais gêneros textuais desse veículo de comunicação, pois é por meio delas que o leitor se informa a respeito dos acontecimentos mais importantes ou interessantes ocorridos no mundo. Leia a notícia a seguir. Essa leitura eu quero que vocês façam ela aí em voz alta, tá? Para treinar a oralidade, para não perder, para você estar em contato com esse tipo de leitura. Ok, meninos? Aqui nós temos um exercício para ser respondido oralmente. Aqui nós temos mais exercícios de interpretação relacionados à notícia, tá? E aqui nós temos uma produção de texto, que é um mural de notícias. Será feito. Eu vou fazer esse mural com vocês quando as aulas retornarem. Ou seja, presencial, porque não tem como a gente vocês, né, montarmos esse mural, porque não tem aula presencial. Mas você já vai deixar a sua atividade pronta para que o dia que nossas aulas voltarem, nós possamos montar esse mural na escola. Então, olha só, colegas, escrevam a notícia para ser exposta no mural de notícias da escola. Colegas de outras turmas, professores, pais, funcionários da escola poderão ler as notícias criadas pela turma. Observe algumas instruções para auxiliar na produção da notícia. Então, aqui, escolha uma das opções. Primeira, selecione um fato de grande repercussão em sua escola ou cidade para ser tema da sua notícia. Segunda opção, crie uma notícia baseando-se em uma dessas manchetes. Então, a primeira, você pode selecionar alguma coisa que teve grande repercussão no meio escolar, na cidade, enfim. Ou então, você se baseia em uma dessas três aqui. Eu quero fazer sobre essa. Então, você vai pesquisar, você vai procurar assuntos relacionados a essa para desenvolver sua notícia. Quer pesquisar em jornais, internet, enfim. Quero falar de notícia que aconteceu ontem aqui. Do mesmo jeito, você vai pesquisar em jornais, internet, enfim, onde que você achar que seja pertinente. Pense nas informações que deverão constar do primeiro parágrafo, ou seja, na lead, aquilo que eu falei para vocês, né, do líder, de estar lá no topo. Elabora uma listagem contendo o que aconteceu, com quem aconteceu, quando e onde se passou o fato, além de como ele ocorreu. Depois você vai anotar as informações importantes, porém secundárias a serem apresentadas no corpo do texto após a lead, tá? Para a primeira opção, se você escolheu a primeira opção, pense na manchete, que é o título, e na linha fina, que é o subtítulo de sua notícia. Agora, se você escolheu a opção 2, pense na linha fina, que é o subtítulo da notícia, ou seja, porque já tem aqui, né, as informações. Lembre-se de que a notícia é um gênero textual curto, portanto, a linguagem empregada deve ser objetiva, clara e adequada ao leitor. E com verbos na terceira pessoa. Nada de ficar colocando aí, eu vi, nós vimos, nada. Nem em primeira pessoa do singular, nem em primeira pessoa do plural. E nem sujeito oculto. Fui não sei onde. Fui ao supermercado. É primeira pessoa, não tem o pronome pessoal, mas se encaixa na primeira pessoa, sujeito oculto, tá? Então, aqui é terceira pessoa, tá? Então, aqui nós temos algumas informações com relação à produção desse texto, tá? Folha em branco, deixe os espaços para os títulos, subtítulos, tá? Escreva o nome do redator, que no caso é você, né? Logo após a linha fina. Então, você vai pegando por base os modelos anteriores. Outra coisa, aqui tá falando para você pegar uma folha em branco. Essa folha em branco significa que essa folha é no seu caderno. Você vai fazer no seu caderno de quê? De redação.
coloque em cabeçalho todas as informações, cabeçalho, data, aquele cabeçalho padrão que vocês estão acostumados a fazer, tá? Se escolheu a opção 1, deixa eu voltar aqui. Se você escolheu a opção 1, dê um título à notícia e evite o uso de adjetivo. O que é adjetivo? É tudo que dá característica a algo, tá? Então, você vai utilizar frases que utilize frases afirmativas e com formas verbais o presente do indicativo, ou seja, o que é o presente do indicativo? São formas verbais que indicam certeza. Você não vai colocar achismos, você não vai colocar dúvidas na sua notícia. Quem está lendo a sua notícia quer ter certeza do que está sendo dito, tá? Se preferir a segunda, copie a manchete escolhida e insira em seguida a linha fina, se for no caso aqui, tá? Empregue uma linguagem adequada, usando verbos na terceira pessoa. Procure apresentar informações com imparcialidade, ou seja, nada de ficar colocando sua opinião, tá? É imparcial, tem que ser neutro, tá? Isto é, não explicite, seu posicionamento. Produza um texto em rascunho, revise e com base no avaliando a notícia. Aí isso aqui depois, né, deixem isso aí para vocês estarem lendo aí sozinhos. Questão da manchete, o nome do redator. Quando você for corrigir para passar limpo, aí você vai tentando responder essas, você lê seu texto e ver se seu texto responde a essas perguntas. Essa parte aqui nós iremos falar dela em sala de aula, que é a produção do mural, então isso aqui não veio o caso agora. Tudo bem, meninos? Então essa é a nossa aula, tá? De redação do dia 1º/4, quarta-feira. Deixo aqui para vocês o meu abraço. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Cuidem-se, mantenham as atividades em dia e até o próximo vídeo. Estou com saudades. Beijo! Bom dia, turminha do nono, tudo bem? Saudade de vocês, saudade da gente chegar na sala e conversar. Beijos, tá? Em cada um de vocês, logo nos veremos. Bom, vamos continuar nossa aula de genética de ontem. Vocês não esqueceram mais, né? Fenótipo, genótipo, homozigoto. Bom, nós vamos começar hoje com a primeira lei de Mendel, né? Com os estudos de Mendel. Dentro da genética, nós temos o mendelismo. O que é o mendelismo? São alguns termos e expressões que a gente usa para poder resolver os nossos exercícios. Igual o genótipo, fenótipo, homozigoto, alelo. Então, isso a gente vai usar muito. E depois agora a gente vai ver quem que foi Mendel. Eu espero que vocês tenham assistido o filme que eu mandei para vocês, né? Passei o link para vocês assistirem sobre a história de Mendel, que é bem legal. É claro que é um filme mais antigo, né? Não tem toda a qualidade dos de hoje, mas ele dá pra gente assistir e entender um pouquinho a história. Os experimentos de Mendel e a sua primeira lei com base nesses experimentos, e depois a gente vai ver a segunda lei. Só para não deixar passar alguns termos e algumas expressões. Característica. Então, às vezes, num exercício, vai vir característica, caráter, traço. Então, esse termo, ele vai aparecer. Fenótipo, certo? É os aspectos da característica, o que pode ser visível. Vai aparecer fenótipo mesmo. Genótipo é a constituição genética, é o que responde a um determinado fenótipo com interação do meio ambiente, certo? Lembrando que a tarefa de ontem tinha uma pergunta, e a pergunta eu não lembro agora, mas ela falava sobre o que seria o fenótipo, se eu não me engano. O fenótipo é a interação do genótipo com o meio ambiente, se eu não me engano, a letra B. Se eu não me engano, não, certeza, é a alternativa B. Como eu amei
esse slide de ontem, eu vou repetir ele aqui, para vocês não esquecerem, que eu achei tão bonitinho esses bichinhos com esses olhinhos, que eu acho que eu vou colocar eles na prova. É homozigoto e heterozigoto, tá? Homozigoto quando os dois genes são iguais, ele pode ser recessivo ou dominante. Ó, eu corrigi lá, viu? Não ficou errado de novo. Então, Rzão, Rzão, homozigoto dominante. Rzinho, Rzinho, homozigoto recessivo. Heterozigoto é quando os dois genes são diferentes, certo? Eu tenho um representado com a letra maiúscula e outro com minúsculo. Então, Rzão, Rzinho, ele é heterozigoto. Nesse caso do heterozigoto, não existe dominante, não existe recessivo, tá? O heterozigoto, quem comanda é a característica que domina, é a maiúscula. Como nós revisamos os termos, nós vamos falar sobre Mendel. Quem que foi Mendel? Mendel, ele nasceu na vila de Heinsdorf em 1822. Ele estudou filosofia por diversos anos e quando foi em 1843, ele entrou para o mosteiro. Ele foi se tornar um monge. Na verdade, ele era da família de agricultores. Ele era o único filho de, se eu não me engano, 2 irmãs. O único filho homem, né? Ele tinha 2 irmãs. E depois o pai veio a morrer e ele que teria que assumir as coisas da fazenda e tudo. Só que ele nunca se interessou, porque ele cresceu sempre doente e tal, o pai não colocava ele muito nos trabalhos e ele não se interessou, ele não gostava e aí ele deixou tudo e foi pro mosteiro, porque ele não queria mexer com as coisas da fazenda. E aí, quando ele chegou no mosteiro, ele adotou o nome de Gregor. Lá no mosteiro ele ficou, morou lá na verdade, né? E ele começou a estudar física e botânica. Então ele estudou física de 1851 a 1853. Ele estudou os 2 na Universidade de Viena e depois ele retornou a Brunn em 1854 e começou a ensinar física e ciências naturais. Em 1856, ele realizou seus primeiros experimentos sobre hibridização das ervilhas. Aí ele trabalhou com as hibridizações até 1868, quando ele foi eleito abade do monastério. E aí ele morreu em 1884, com problemas renais. Meninos, é interessante porque ele não sabia de genética, ele não sabia, na verdade, ainda, o que era genótipo, nem fenótipo, ele não tinha essas terminações. Ele também não sabia do DNA e ele começou a estudar as hibridizações fazendo experimentos mesmo. Ele começou a polinizar as ervilhas, como era uma plantação que existia no mosteiro e era, né, muito, ele começou a observar que tinha flores de coloração diferente, textura diferente, e aí ele criou uma estufa e aí ele foi cultivando elas lá e foi fazendo a hibridização. No filme ainda até mostra ele contando as ervilhas. O experimento dele, ele conseguiu contar tudo. Ele não teve êxito nas suas pesquisas, porque a comunidade científica da época, ela esperava algo grandioso e ele só tinha muitos cálculos, então eles não deram ênfase para a pesquisa dele. Aí futuramente que essas pesquisas dele realmente foram, depois que ele morreu, na verdade, foi que as pesquisas dele foram consideradas válidas. Bom, Mendel, ele nasceu na Áustria, ele sempre gostava de observar e estudava as plantas. Com 21 anos ele foi para o mosteiro. Em
1843, ele se tornou professor de ciências naturais e começou a trabalhar os seus estudos com a reprodução das ervilhas. Depois de vários anos de estudo, ele propôs a existência das características, tais como a cor das flores, a textura, né, o formato. Aí, devido à existência de um par de unidades elementares de hereditariedade, que agora ficou conhecido como genes, mas antes não tinha essa nomenclatura. Até porque, quando ele propôs essa questão dessas características, né, que elas eram passadas aos descendentes, ele foi muito questionado porque a teoria da época, né, não era dessas características serem transmitidas, né? A gente já estudou essas teorias e não era assim. Então, tinha a teoria que era na época era do pré-formismo. Então, não levava em consideração as características transmitidas. Mendel descobriu que as características hereditárias elas são herdadas segundo umas regras bem definidas. E ele propôs uma explicação com a existência de regras que foram confirmadas depois de sua morte com o estudo desses genes. Bom, o trabalho de Mendel, o que ele analisou? A forma da semente, se ela era lisa ou rugosa, da semente da ervilha. A cor da semente, se ela era amarela ou verde. A cor das flores, se ela era púrpura ou branca. A forma da vagem, se era inflada ou comprida. A cor da vagem, se era verde ou amarela. A posição das flores, se ela era axial ou terminal. E a altura da planta, se ela era alta ou anã. O que ficou mais conhecido em todas as pesquisas que a gente começa a estudar é a forma da semente e a cor da vagem, certo? Que a gente vai ver nos primeiros cálculos. Na aula de hoje até que eu não coloquei. Eu deixei para a próxima aula da próxima semana. Porque vocês precisam entender os trabalhos dele primeiro. Bom, o trabalho de Mendel é um experimento monohíbrido. O que é monohíbrido? Nessa primeira lei, a gente estuda só as características, uma característica por vez, mas vai ter caso a gente estudar 5, 6, tá? Então, eu começo com os exercícios mais simples e depois a gente vai complicando. O que ele pegou e fez primeiro? Lá no primeiro quadradinho, que ele chamou de geração P. Se vocês prestarem atenção, eu tenho na geração P uma ervilha rugosa, que é Rzinho, Rzinho, e uma lisa, que é Rzão, Rzão, certo? Então, ele pegou essas plantas puras, que se ele diferenciava quanto uma das 7 características escolhidas, nesse caso foi se era lisa ou rugosa, e ele chamou ela de geração P. O que significa geração P? A geração parental. Essa é uma geração pura, certo? Geração pura é aquela que produz um tipo só de gameta. Como que ele fez isso? Gente, foi anos ele cruzando e verificando as características dessas ervilhas. Depois que ele separou os genes, tá vendo lá? Rzinho, Rzinho, eu só tenho um Rzinho. Rzão, Rzão, ele só pegou um Rzão. Ele pegou essas características e foi promover o cruzamento entre elas. Ele fez a autopolinização, ele pegou o pólen da flor da ervilha rugosa e foi lá e polinizou a do Rzão. E ele fez trocado, polinizando as duas. Ele observou que os indivíduos híbridos heterozigotos da geração F1 eram sempre iguais a um dos parentais. Todos os F1s possuíam sementes lisas. Esse segundo quadradinho aí nós chamamos de geração F1, que é a primeira geração. Então, o que ele pegou e fez? Ele cruzou a ervilha rugosa com a ervilha lisa, ele teve uma geração F1, 100% dos indivíduos eram
com a característica lisa, ou seja, né? Eram híbridos. Tinha as duas características. Então, quando vinha a palavra híbrido no exercício, é que ele apresenta as duas características. Ele vai ser heterozigoto. E aí, então, na geração F1, é uma geração de híbridos. E eles produzem os dois gametas. Então, Mendel queria saber aonde que foi parar a característica recessiva. Ele pegou esses híbridos e fizeram a polinização deles. Cruzou esses indivíduos novamente. Aí ele percebeu que tinha os dois gametas. Então, quando a gente vai fazer, a gente faz um quadrozinho, tá vendo? Eu coloquei o que representa o masculino, Rzão de um lado e Rzinho de outro. E na parte feminina também faço a mesma coisa, Rzão de um lado, Rzinho do outro. Lá em Mendel, ele fez a autofecundação dessas plantas híbridas e produziu uma descendência constituída por uma maioria de semente. 3 sementes lisas para uma rugosa. Então, a gente coloca 3,1. Então, Mendel, quando ele pegou o resultado desse cruzamento, que ele chamou de geração F2 ou segunda geração, ele teve uma proporção genotípica e uma proporção fenotípica. O que ele concluiu? Que na geração F1, o traço de um dos pais ficava em recesso, ou seja, não apresentava. Só veio reapresentar na geração F2, que é de descendência de híbridos. Se vocês pegarem aí esse último quadrinho, vocês vão ver que ele separou os genes e pegou Rzão. Com Rzão, ele teve ervilhas homozigotas, dominante, ou seja, ela é rugosa. Desculpa, gente, lisa. Rzão, lisa. Rzão com Rzinho, lisa, né? Heterozigota. Rzão com Rzinho, Rzinho, lisa. E Rzinho com Rzinho. Na proporção genotípica, é o genótipo, não é isso? Eu tenho um Rzão, coloquei lá 2 pontinhos. Quantas Rzão, Rzinho? Então, eu tenho 2 heterozigotas. Fui lá e coloquei 2 pontinhos. Eu tenho uma heterozigota, Rzinho. Na proporção fenotípica, que é na aparência, quando eu olho, eu vejo 3 ervilhas lisas. Então, eu coloquei lá 3. 2 pontinhos. Quantas ervilhas rugosas que eu vejo aí no desenho? Uma. Então, é 3/1, certo? E aí, ele anunciou a primeira lei. Qual que é o enunciado da primeira lei de Mendel? É a lei da segregação. Essa lei da segregação é a lei da segregação independente dos genes. Cada característica ela é determinada por 2 fatores, ou seja, por genes alelos, que se separam na gametogene, passando apenas um dos fatores para cada gameta. Todo caráter é determinado por um par de fatores. O princípio da segregação dos fatores. Aí eu tenho também a pureza desses gametas, certo? Então, olha lá quando eu tenho gameta. A formação desses gametas na célula com 2 cromossomos. Tá vendo lá a letrinha A? Eu tenho a célula, eu tenho 2 cromossomos, um Rzinho e um Rzão, um de verde e um de vermelho. Na representação B, esses cromossomos eles foram duplicados, ou seja, eles apresentam 2 cromatídeas. Então, eu tenho Rzinho e Rzão, certo? Só que ele vai acontecer a separação desses homólogos, que é a letrinha C. Então, eu separei o que é Rzinho e o que é Rzão. Depois acontece a segregação, que é a separação desses genes. Então, a gente vai falar muito na separação dos genes. Então, eu tenho, na figura D, eu tenho
eu tenho 4 células resultantes. Eu tenho cada um deles um gene. Um gene. Olha, o primeiro é Rzinho, o segundo é Rzinho, o segundo é Rzão, tá? Ou seja, no final da meiose, cada gameta, seja óvulo ou espermatozoide, ele vai ter um único alelo, ou Rzão ou Rzinho, nesse caso. Lá tá o espermatozoide com o X, porque ele não traz os 2 caracteres, tá vendo? Os 2 genes. Ele vai trazer só um alelo, ele não vai trazer os 2. Lembre-se aqui quando eu falei para vocês do cromossomo sexual, XX e XY. Lembra quando desenha lá no quadro que o óvulo ele vai ser X e aí o espermatozoide vai trazer ou o cromossomo X ou o Y. Se ele leva o X, X com X vai dar menina, X com Y vai dar menino. Na primeira lei de Mendel, certo? O indivíduo apresenta uma característica, um fenótipo, e esse fenótipo dominante ele vai ser homozigoto, pode ser um homozigoto dominante ou heterozigoto, certo? Olha lá para vocês verem, como exemplo. Eu tenho lá Rzão e Rzinho, certo? Então, eu vou fazer o cruzamento desses indivíduos. Então, é um cruzamento teste que a gente fala, né? O Rzão lá, com aquele tracinho, porque eu não sei qual o segundo gene dele. E o outro é Rzinho, certo? Nesse 3, ele tá te perguntando como saber se o indivíduo que apresenta uma característica, um fenótipo dominante, é homozigoto dominante ou heterozigoto? Olha lá no cruzamento. Então, eu separei os genes e fui cruzando, ó. Lá eu tenho Rzão, vai me dar gene Rzão. O Rzinho. E aí, eu vou juntar isso no quadro. Olha lá para vocês verem lá no terceiro desenho, que tá circulado de vermelho. Rzão com Rzinho. Rzão com Rzinho. Então, se vocês perceberem, se eu tenho o indivíduo totalmente homozigoto dominante, cruzando com o indivíduo homozigoto recessivo, eu vou ter 100% dos descendentes dele com heterozigoto. Olha lá, semente lisa. Se eu tenho um indivíduo heterozigoto cruzando com o indivíduo homozigoto recessivo, eu vou ter um meio, ou seja, 50% de características heterozigotas e 50% de características homozigotas recessivas. Então, Rzinho vai ser lisa e Rzinho vai ser rugosa. Então, se o indivíduo que está sendo testado for homozigoto dominante, Rzão, todos os descendentes Rzinho apresentarão características dominantes, sementes lisas. Se o indivíduo que está sendo testado for heterozigoto, Rzão, 50% dos descendentes será homozigoto recessivo e apresentará um fenótipo dominante e 50% homozigoto recessivo Rzinho e apresentará o fenótipo recessivo. Então, ele vai ter 50% de característica heterozigota e 50% de característica recessiva. As razões do sucesso do trabalho de Mendel, né? Por que Mendel teve, né, o seu reconhecimento mesmo depois de sua morte? Primeiro, porque ele tomou conhecimento de alguns colegas dele que estudou com ele, que também ele estudou, né? Fez a faculdade de botânica, de hibridizadores, né? O que era ser híbrido? Ele planejou cuidadosamente seus experimentos. Todos os seus experimentos ele foi planejado e ele fez anotações, foi o que garantiu ele depois, né?
ser reconhecida a sua pesquisa. Ele escolheu um material de pesquisa adequado, executou os experimentos com rigor científico, né? Não levou na brincadeira, ele fez tudo certinho, né? Dentro das normas lá que para ser reconhecido como pesquisa. Analisou todos os dados matematicamente, então a gente, né, ele usou da matemática, nós vamos usar também, e testou todas as suas hipóteses em novos experimentos. Então ele não ficou parado só em um, ele utilizou várias pesquisas, certo? Então hoje, para a gente fazer uma pesquisa, a gente testa ela, a gente calcula ela, nós vemos todas as possibilidades de darem certas ou erradas, tá? Meninos, o Thiago vai enviar para vocês as atividades numa folha. Vocês vão copiar no caderno. Ah, eu posso copiar a pergunta e só a resposta correta? Não, não quero assim. Eu quero é para copiar as perguntas e todas as opções de respostas. Ah, professora, eu posso imprimir a atividade, colar no caderno e responder na folha? Pode fazer isso, fica a seu critério, tá? Mas quem não tem impressora pode abrir pelo celular e vai copiando lá as tarefas que eu vistarei posteriormente. Na aula da próxima semana eu vou ensinar como fazer os cálculos, os exercícios, resolver, e aí nós corrigimos os exercícios que também tá indo para vocês, tá bom? Beijinho para vocês, tenham um bom dia, que o seu dia seja iluminado e cheio de coisas boas, tá? Beijos.